Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. Você me vira a cabeça, me tira do sério, dando descrédito à minha pessoa. destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo pra mim. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom almoço, café da manhã. E pra você que tá fazendo cafuné na sua avó agora, tira o fone de ouvido e bota ela pra ouvir também. Tá começando mais um podcast discutindo resultados, o seu DR e pós-DR, tudo DR. Tem uma DR, uma boa DR, mas de qualquer forma, estamos aqui hoje, eu, Otávio Schwenk Amorelli, que junto comigo, como sempre, tem uma ótima equipe, uma galera, velho, sangue bom, que sabe falar muito bem. Então quem tá aqui comigo, Sara? Eu sou a Sara, professora de História, tô aqui, é nóis, vamos lá. Tá, teve uma musiquinha de fundo no final agora, olha só, né, meu gravador, enfim. Boa noite, meu povo. Estou aqui novamente, obrigado pelo convite. Tamo aí, cagar regra é comigo mesmo. Principalmente sobre coisas que eu não entendo nada. Eu acho que foi a melhor apresentação até agora de todos os podcasts lá do Hugo. Eu tenho inveja quando essas pessoas têm umas ideias muito boas. Assim. Meu nome é Gabriel. E é isso. Bora começar. Bora começar. Olha só, né? A gente tem uma piscina que o aquecimento foi desligado, o Inmetro que foi implodido, uma troca na Polícia Federal. Aí a gente tem um menino chamado Carlos Bolsonaro que ele tem, sei lá, ele tem problemas, eu acho. Aí, que acontece? Teve um dia que o atual presidente foi ignorado na lanchonete pelo ex-ministro da Justiça. Aí, cara, tem tanta coisa, mas tanta coisa, e a gente começa com uma questão muito importante, né? Quando a Operação Lava Jato começou alguns anos atrás, começou então essa grande projeção nacional de um nome chamado Sérgio Moro, né? Eu não sei imitar ele direito, mas o Moro estava ali. E ele começou essa grande projeção. Não foi a primeira vez que ele tentou se projetar, porque tanto no governo Lula quanto no governo Fernando Henrique ele se envolveu em algumas investigações que o nome dele chegou a ser citado no Jornal Nacional, mas ninguém deu bola. E com a Lava Jato ele conseguiu uma grande projeção nacional. Ele talvez tenha sido uma das principais bases, inclusive, do chamado Grande Acordo Nacional, né? Com o Supremo, com tudo. O Moro estava ali como base fundamental disso. E o Sérgio, ele aceitou o convite do atual presidente da República menos de uma semana depois do resultado das eleições de 2018, né? Então, começou novembro de 2018, Sérgio Moro já estava confirmado enquanto ministro da Justiça, e mais do que isso, naquele momento falava-se ali então sobre o que seria o Super Ministério do Moro, porque não era simplesmente o Ministério da Justiça, mas lhe foi atribuído alguns outros poderes, né, nomeados então como Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas passou a cuidar aí de algumas pautas, teve algumas pastas então que foram aglomeradas no poder de Sérgio. A CGU também ficou a cargo dele, foi anexado. Controladoria Geral, né? Isso. Então, o que o Messias fez foi pegar uma das figuras de maior projeção do antipetismo mesmo, né? Eu não consigo considerar o Sérgio Moro um jurista imparcial. Ele não é imparcial, ele foge inclusive de vários dos méritos do serviço público, porque em vários momentos ele foge da impessoalidade, ele foge da imparcialidade, ele foge de uma série de atributos que deveriam fazer parte do serviço público como um todo, ainda mais no campo jurídico.
E esse cara foi se projetando. Eu, na época que trabalhava com jornalismo, cheguei a cobrir coletivas do juiz federal Sérgio Moro, né? Ainda bem que eu saí do jornalismo antes das coisas piorarem, eu larguei o jornalismo. Inclusive, tá completando agora, olha só, esse mês completou aí 3 anos que eu saí do jornalismo. Muito obrigado, parabéns pra mim. Mas o Sérgio, ele ascendeu. Vocês querem falar sobre a ascensão ou sobre o significado? Fala aí, galera, fala aí. E a gente sabe que, querendo ou não, infelizmente, as pessoas elas precisam de uma figura heróica, salvadora, messiânica. E desde o processo da Lava Jato, o Sérgio Moro ele veio sendo essa figura para uma boa parte da população, principalmente que estava, né, colocando toda a culpa de toda a corrupção do mundo no PT, né? E o Sérgio Moro, ele não é isento de absolutamente nada. Eu vi muito meme, muita fala e muita frase de pessoas que colocaram que o Moro saiu na hora certa, que ele não queria sujar a sua imagem. Poxa, que sujar a imagem, né? O cara vê o que está acontecendo há 1 ano e meio na política, ele está sabendo de todos os podres e ele só resolve falar agora para não sujar a imagem dele, né, de herói do país. Embora eu achava que com o desmoronamento viria uma perda significativa de apoio para o Bolsonaro, né, o principal ministro do governo dele. De fato, veio uma perda significativa, mas eu me assustei com a quantidade de pessoas que continuam a defender o Bolsonaro, inclusive, né, com vários memes e vários comentários de que votaram no presidente, não votaram no Moro, né? Então, assim, eu ainda estou tentando engolir várias coisas que eu vi essa semana. Essa semana tem sido bem difíceis, pelo menos a gente, né, tem o House of Paranauê, porque, né, não dá para reclamar de monotonismo, né? Então é a casa do Paranauê, é isso aqui, né? Para que série, para que tem Brasil, né? E aí a gente tem todo esse processo. Mas as pessoas que ainda assim continuam a defender o bolsonarismo, ele virou um fanatismo religioso a tal ponto que a gente não tem como mais racionalmente, né, equilibradamente, conversar com o bolsominion. Não tem mais, eu não consigo mais, assim. A gente tenta de todas as formas. O Bolsonaro pode cometer os crimes que ele quiser, inclusive, além dos muitos que ele já tem, que todos, inclusive, todos não, mas boa parte de conhecimento do próprio Sérgio Moro, ele não está isento de nada, né, não é herói de nada, não está saindo limpo dessa história de forma alguma, mas o que me surpreende muito é ver as pessoas continuarem a defender o Bolsonaro. Então, assim, ultrapassa a racionalidade, não há mais possibilidade de enfrentar as pessoas que defendem o Bolsonaro de modo racional, né? A razoabilidade mínima, inclusive para pessoas que votaram nele, minimamente terem, né, repugnância a ele em função de todas as últimas atitudes que ele veio expressando e veio cometendo nesses últimos dias. Então eu tô assustada, para falar, porque eu pensei que o impacto da queda do Sérgio Moro fosse maior. Sara, deu umas o Bolsonaro já igualou o Collor. Não, o que eu, né, quero dizer é que o Bolsonaro ele já igualou a quantidade de processos de impeachment do Collor, ele já vai ultrapassar, né, provavelmente. A última notícia que ele já tinha igualado. Acho que 25 ou 30 pedidos. A última vez 27 que tinha igualado ao Collor, mas eu acho que já deve ter chegado aos 30. Eu acho que eu quero e aí a gente tem a gente tem o presidente, com certeza, que vai ter a maior quantidade de processos de impeachment protocolados da história, né, republicana do Brasil. Então, assim, eu falei, não sei se para pegar muito, mas é porque eu ainda sigo assustada, porque eu pensei que o impacto daquilo do Moro fosse maior do que já é. Está sendo muito maior no meio político, está sendo muito maior para, né, o Congresso Nacional, os partidos, a OAB e tudo, dos eleitores. Eu imaginava que não, mas pelo que eu andei vendo, o bolsonarismo virou religião fanática, né, ainda por cima. Já ultrapassou o critério de racionalidade há muito tempo. Esse tipo de fanatismo, ele sempre rolou, né, na real. Não somente em relação ao Beruliro nesse ponto, né.
E não acho que é o momento de fazer críticas à esquerda, ou pelo menos não é o momento de fazer crítica ao PT especificamente, mas esse tipo de mobilização, de colocar um partido ou uma figura em um pedestal, isso já acontecia na gestão PT, isso já acontecia antes. Inclusive, eu, criança, lembro de um suporte muito grande que era dado ao Fernando Henrique, de um suporte absurdo que foi dado ao Collor. Isso é parte da minha primeira infância ainda, mas esse tipo de fanatismo, ele vem acompanhando o próprio desenvolvimento da política enquanto uma prática da maneira como a gente tem aqui, né? Uma prática eleitoral e que não necessariamente tange todos os aspectos do que é política, mas que acabou se tornando o grande centro das nossas discussões. Um pleito eleitoral, o papel do político, a maneira como ele se desenvolve e também a maneira como ele busca nossa, fugiram as palavras, mas enfim, a maneira como esse político busca depois se manter ali naquele processo, né? Acho interessante você falar da questão do fanatismo, porque eu realmente acho que ela é muito presente. E o Moro, ele foi se projetando enquanto um super-herói, né, pro povo. O povo criou essa figura. Tem a figura do Super Moro, e isso foi um meme muito divulgado. E achei inclusive ofensivo. Super Moro quanto baixo astral. Achei inclusive ofensivo porque alguns anos atrás um autor de quadrinhos chamado Mark Millar, né, que é o cara que fez ele fez vários filmes interessantes. Ele fez um que foi até mais famosinho porque virou cinema, né, o Kick-Ass. O Mark Millar, ele lançou pela DC Comics alguns anos atrás uma história alternativa do Superman chamada Superman Entre a Foice e o Martelo. Inclusive, esse ano vai sair a versão animação disso. O plot de resumo do Foice e Martelo é um exercício de imaginar que e se a nave do Superman tivesse caído na União Soviética ao invés de cair nos Estados Unidos, né? E aí o Superman vira, então, uma grande máquina de combate soviética, enfim, e o socialismo vai ter um maior poder e coisas do gênero. E eu falei isso tudo porque, na semana passada, na sexta-feira, logo depois que o desmoronamento foi confirmado ainda de manhã, já surgiram memes na internet que a galera pegou a imagem do Super Moro e transformou no Superman comunista, né? E eu acho que isso é um problema, na verdade, porque eu gosto de me identificar enquanto socialista, comunista, às vezes até anarquista, depende do dia. Eu vou mudando de aspecto ideológico de acordo com a lua, mas eu acho muito ofensivo ver o quanto que essa unidade, essa denominação comunista, né, ela vem sofrendo uma transformação tão grande por conta desse governo. Em 2019, entre 2018, principalmente em 2019 e agora em 2020, a gente teve aí um crescimento muito grande de pessoas que se cadastraram, ou foram supostamente cadastradas no Sindicato Comunista, né? Não é só o Sérgio Moro, mas a gente tem aí, velho, sei lá, até o Nando Moura, eu acho que já é tratado como comunista, a Janaína Pascoal, sacou? E isso tudo vem exatamente dessa galera fanática. E aí, o fanatismo me faz pensar ainda em uma outra coisa que vocês começaram a falar, porque a gente consegue perceber agora a separação em duas correntes, que já era muito visível ano passado com os bolsominions arrependidos, né? A galera que votou no Amoedo e, velho, até onde eu já contabilizei, o Amoedo tem aproximadamente 400 milhões de votos. E aí a gente percebeu uma coisa que agora vai ficar muito clara e que vai, velho, se definir como uma nova via política mesmo, né? A gente vinha falando sobre uma terceira via desde a eleição de 2014, desde a Copa das Confederações no Brasil. E aí, essa terceira via que algumas pessoas achavam que ia ser o Eduardo lá, que morreu no avião, essa terceira via... Eduardo Campos, isso, muito obrigado.
essa terceira via não é o Eduardo Campos, ela não é o PSB, ela não é um partido de centro-esquerda ou algo do gênero. A terceira via tá, na verdade, porque a gente tá vendo agora uma divisão, no caso do Brasil, entre a nossa extrema-direita bolsonarista, né, facilmente neofascista, e a nossa outra extrema-direita lavajatista, porque o lavajatismo e o bolsonarismo eles estão em um divórcio agora, né? E esse divórcio tá aí gerando uma série uma série de ondas. É como se, pra mim, sexta-feira passada o Sérgio Moro pegou uma pedra muito grande e jogou no meio de um lago, e aí começaram a se fabricar várias ondas em torno, né, daquele primeiro impacto. E aí o Biruliro foi lá nesse mesmo lago, desligou o aquecimento e jogou mais um tanto de merda. Só que ele não jogou um tanto de merda, ele só assumiu, na verdade, né? O que é ainda... Eu acho que eu nunca vi, nunca, mesmo, de tudo que eu já tentei acompanhar de política, eu acho que eu nunca vi alguém em um pronunciamento público, uma coletiva de imprensa, que deveria ser uma coletiva, que deveria ter perguntas e não teve, né? Foi divulgada enquanto coletiva. Eu nunca vi uma coletiva de imprensa em que um líder assumisse estar envolvido em tanta merda, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca consegui imaginar que isso fosse acontecer, que a gente teria uma figura que ia chegar ali e ia falar: não, é porque vocês estão querendo investigar a Marielle, por que não investiga quem quis me matar? Deixa a Marielle pra lá, blá blá blá, e meu filho foi lá e comeu geral do condomínio, e depois alguém foi lá encher o saco porque acha que ele pegou a filha do cara da Polícia Federal. Ah, cara, não dá. A escrotização da política, né? Desde o ano passado, eu vejo muita gente comparando. É claro que, guardadas as devidas proporções, o presidente mais estabanado, estapafúrdio, sei lá o que a gente pode falar da história do Brasil até então, que tinha sido o Jânio Quadros, né? Que conseguiu colocar a esquerda, que já era contra ele, ele era de um partido muito pequeno, PTN, e aí acaba tendo o apoio da UDN, e aí ele é completamente atrapalhado, foi o presidente eleito democraticamente, que governou por menos tempo, né? Ele vai tomar posse em janeiro e vai, né, ter aceito seu pedido de renúncia no Congresso em agosto. E aí muita gente compara, né? Porque o Bolsonaro, ele mesmo se entrega, ele mesmo se atrapalha, e que seria um novo Jânio Quadros. Eu acho que até muito pior do que o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros não tinha tanta incompetência, embora, né, tivesse tanto quanto o Bolsonaro. E só para fechar essa, né, que eu pensei aqui na questão da identificação, a gente sabe que a identidade, ela tá ligado àquilo, né, que me concerne. Então eu olho para o outro, eu posso não saber o que eu sou, posso não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não sou, eu sei o que eu não quero. Então é até difícil, e isso eu acho que vai levar um tempo para a gente encaixar num determinado espectro político, porque quando a gente pensa no bolsonarista, na pessoa que, né, defende o Bolsonaro, ela não se encaixa necessariamente na extrema-direita, ela não se encaixa necessariamente na extrema-esquerda, e aí entra tudo aquilo que a gente está falando. Todo mundo que se opõe a eles é comunista, todo mundo que se opõe é simplesmente um adversário, e aí eles colocam direita e esquerda tudo no mesmo pacote, desde que estejam sendo opostos ao Bolsonaro. E aí é interessante a gente ver como que a identidade política nesse grupo, ela é identificada, né? Eu acho que não é algo que a gente vai conseguir perceber num todo agora, vai demandar um tempo para isso, porque a identidade é ver no outro aquilo que me concerne, aquilo que, né, me pertence. E os bolsonaristas não conseguem ver em grupo nenhum, né, uma identidade comum. Então isso faz com que todos os grupos que se opõem ao Bolsonaro sejam encaixados dentro de um mesmo pacote na cabeça do bolsonarismo, né? Ou seja, então é muito complexo isso, e eu não sei dizer se isso aconteceu antes na história do Brasil, né? Embora a gente tenha as várias oposições, os vários partidos políticos, mas é muito complexo pensar
em que a gente tem uma polarização ideológica, mas uma polarização ideológica nunca antes vista, porque o bolsonarismo ele coloca grupos rivais, né, em termos políticos, grupos discordantes, tudo dentro de um mesmo pacote. E é difícil tentar entender a cabeça dessas pessoas, né? Então, eu acho que é algo que ainda a gente vai ter que estudar com muita calma, é algo que só vai dar para ser bem observado, analisado, aprofundado daqui a uns 10, 20 anos. E olhe lá. Cara, então, concordo com vocês. Acho que a Sara tá até no momento pistola hoje, que é muito bom. E concordo com o que vocês colocaram. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Acredito que o Moro ele teve essa construção. Eu acho que, inclusive, foi colocado em grande circulação midiática esse Super Moro que você estava cumprimentando, Otávio. E acho que essa ideia mesmo passada, essa construção midiática, ela foi muito funcional para os grupos específicos. Eu vi a mesma coisa que a Sara viu nessa semana, inclusive eu estava vendo aqui algumas notícias até para colaborar com a nossa discussão, e eu vi que os robôs foram ativados de novo, que o Carluxo ficou desesperado, que a galera tá com medo, e até mesmo a nomeação agora do novo chefe da Polícia Federal. Hoje, na verdade, eu achei um dia muito bom pelas notícias, tá? Assim, em torno da estruturação política pro desmoronamento. Que eles tiveram vários processos e problemas de tentar fazer aquilo que eles querem, né? O Bolsonaro e tudo mais. E essa construção identitária, ela foi caminhando, e a gente até trabalhou isso, acho que no outro podcast, como que os programas de comédia vinculados ao Pânico e tudo mais estruturaram muito a construção desse pensamento do Bolsonaro, né? E difundiram isso, essa discussão toda. Isso é foda. A gente não lembra de ter falado isso não, mas pode ter falado sim, enfim. Isso é foda porque parte da culpa do Bolsonaro tá aí ao meu ver, do CQC, da Luciana Gimenez, do Pânico, sacou? Fora que a gente tem... e esses foram os veículos diretos que levaram o Bolsonaro pra lá. Fora que essa ascensão do bolsonarismo, desse pensamento que pra mim é um pensamento muito bronco, é um pensamento muito escroto, né? Aproveitar que o próprio Bolsonaro falou de escrotização, isso é algo que teve aí um grande crescimento realmente nos últimos 20 anos. A gente começou a ter uma idolatria de anti-heróis, e aí a gente começou a ter uma ascensão, então, disso, vou fazer isso aí mesmo, tá ok? Porque eu sou foda, tá ok? E aí começou a vir essa série de falas, e é aquilo que eu brinquei no outro podcast, mas que eu acho que é muito sério. A gente começou a gostar de personagens como o Dr. House. E o Dr. House, ele é um escroto. E aí, o fato da gente gostar de algo escroto e de legitimar essa escrotidão só faz com que essa coisa vá sendo construída. É o caso, por exemplo, do processo que o Rafinha Bastos levou uns anos atrás, se eu não me engano. Ou foi o Danilo Gentili, eu não sei mais quem, porque foda-se, né? Os dois, quando fizeram piada sobre estupro, e aí ele vai lá. E aí ele vai lá e fala: não, mas galera, foi só uma piada. E, cara, eu, 33 anos, mestrado, doutorado, não sei o que, estudo pra caralho, leio, entendo, interpreto, olho pra isso e penso, caralho, é uma piada muito ruim. Entendo que possa ser uma piada, mas é o tipo de piada que eu acho que não deveria ser feita. Só que eu tenho essa reação. O meu avô, que era jurista, que, velho, tinha outra formação, mas que era uma pessoa muito bem formada, eu acredito que ele teria uma reação bem diferente, do tipo, você passa uma cantada pra menina e ela reclama, não pode fazer nada. E aí, de repente, você vê que isso vai se espalhando, sacou? Porque vira uma questão de legitimar, então, uma violência, né? Eu legitimo essa violência através da minha piada, eu legitimo essa violência através desse meu discurso. E aí a gente tem uma parcela de culpa muito grande nesses programas, porque, velho, essa galera foi lá e legitimou esse discurso. É engraçadinho, vamos trazer aqui de novo, que ele é polêmico. Meu pau de óculos que é polêmico, velho. Esse cara é um desgraçado, sacou? E aí a gente vê essa parada acontecendo, e ela foi acontecendo, sendo esfregada na nossa cara. Pra mim, isso só mostra, inclusive, que alguns exercícios de distopia que existem por aí, como é o caso do conto de Aya, né, o Handmaid's Tale,
mostram o quanto que isso é realmente viável. Eu já tô dando minha recomendação de série de hoje, de novo, inclusive, que eu já falei de Handmaid's Tale antes aqui, mas... Cara, é um exercício muito escroto e muito absurdo, porque você vê que a ascensão dessa política tão extremista, tão neofascista, ela não acontece da noite pro dia. Não é simplesmente, vou dar um golpe de Estado aqui e agora todo mundo vai ser extrema-direita, quem não quiser se fudeu, a gente vai matar os comunistas tudo. Isso é uma parada extremamente homeopática, né? A gente vê essa parada crescendo e se construindo há 10, 12, 15 anos, talvez mais, né? Se for pegar só o espectro político brasileiro, a gente vê essa parada começando a tomar forma, chuto eu, e isso não é culpa do PSOL, mas eu chuto que essa parada começa a tomar forma quando o PSOL é formado. Quando rola essa ruptura dentro do Partido dos Trabalhadores, logo depois que o Lula ganha a eleição, e aí, a partir dessa ruptura, a gente vê ali que, se tá rolando um problema dentro dos esquerdistas, então significa que a esquerda é ruim, vamos aproveitar isso. E aí começam a surgir, começam a ser trabalhadas essas figuras, tipo o Biruliro, tipo um João Amoedo, que é o Biruliro gourmet, né? Tipo o Dória, que é o Biruliro personalité, sacou? E essas figuras começam a ser trabalhadas, elas começam a ser construídas com uma narrativa que vai se dissolvendo, que vai se espalhando. Em 2018, eu tive que fazer campanha no tete-a-tete, conversando com pessoas, mas eu não estava fazendo o rolê do vira-voto, porque não é para votar no Bolsonaro, que não sei o quê. Eu estava pensando em uma escala mais local ainda, né? Eu tinha, alunos, alunas, eu tinha amigos que vinham para mim falar, mas e se a gente votar aqui no DF para esse cara do Novo? Ou, se a gente votar para esse cara que acabou ganhando, porque não dá para votar no PT. Eu fui lá e peguei toda a história do cara do Novo, que eu acho que é Alexandre, o nome dele também, que é o herdeiro dos Girafas, inclusive, e que foi destituído dessa herança recentemente, foi afastado dos Girafas porque falou merda sobre a pandemia. E aí eu fui lá conversar com as pessoas, explicar, olha, esse cara, ele tem uma história escrota porque ele usa da mão de obra, ele abusa do trabalhador, porque ele faz isso e aquilo, ele propaga uma série de ideias que são extremamente perigosas, blá blá blá. E aí a gente vê que as pessoas, elas não têm uma noção tão grande desse espectro. A noção básica que o brasileiro tem hoje de política é que, e aí pegando o brasileiro médio mesmo, nosso Homer Simpson, é que, velho, existe o Bolsonaro e existe quem tá contra ele e existe o PT. E o PT é ruim, e aí o PT é toda a esquerda, e tem, enfim, tem, esses três campos. E isso é uma visão ruim, é uma visão infantil, né, das coisas. Enfim, aproveitar nesse ponto, só trago aqui mais uma coisinha, que aí já fica aí, né, para o que o Hugo vai falar também, porque olha só, a gente teve então o desmoronamento na sexta, e um dos pilares do desmoronamento foi a questão da troca da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal. E aí com isso aconteceu o seguinte, né? O diretor da Polícia Federal foi realmente nomeado, o tal do Alexandre Ramagem. Ele foi nomeado na última segunda-feira, só que o ministro Alexandre de Moraes do STF, o careca que o Temer botou lá, ele virou e falou que isso aí não vai acontecer não. Aí tá aqui, notícia um pouquinho mais fresca, né? Foi atualizada 1 hora atrás lá no portal de notícias, falando o seguinte: Bolsonaro contraria a AGU e diz que recorrerá para ter ramagem na PF, abre aspas. Quem manda sou eu, tá ok? A Advocacia Geral da União anunciou que não recorreria da sentença de Alexandre de Moraes, que anulou a nomeação do novo diretor da PF. Cargo está vago desde a última sexta. Enfim, Hugo. Bom, voltando lá no que a Sarah falou, eu também concordo. Eu vejo, na verdade, que essa questão da formação de um ídolo, de um personagem, ela é até mais grave e talvez mais antiga, e é muito recorrente na América Latina. A Sarah pode me corrigir aí se por acaso eu estiver errado, mas na história da formação dos países da América Latina isso é muito recorrente.
Vários deles têm até hoje seus generais libertadores como ídolos e como ícones. Isso acontece no Brasil também de uma outra forma. Bom, o próprio Lula, durante vários momentos, acho que o Otávio também comentou isso, ele foi idolatrado, talvez não nesse nível de fanatismo bizarro que a gente está vendo agora, mas ele também foi visto como um caudilho libertador e resolvedor de todos os problemas, o que me parece que é o que traz o erro da formação da república, das nossas repúblicas na América Latina, de você, de certa forma, não incluir a sociedade nesse processo de cobrança e de formação política. Porque quando você transfere... É muito mais fácil você transferir a responsabilidade a uma pessoa quando você o idolatra, porque se ele erra, é ele que está errando e não você. Eu vejo pelo menos dessa forma. Então me parece que a gente vai precisar também de uma análise meio psicossocial para entender por que a sociedade brasileira faz essa transmissão. E agora, com o advento das redes sociais e das comunicações mais aceleradas, isso foi um choque de geração cada vez mais rápido e cada vez mais problemático. A isso tudo eu atribuo, talvez de forma ingênua, essa consolidação do bolsonarismo do núcleo duro, assim, do núcleo mais magmático ali mesmo. Então, cara, é complicado, assim, olhar pra frente e ver uma esperança é difícil. No entanto, como o Gabriel comentou também, eu achei que a semana começou com o dia, pelo menos, começou com umas notícias interessantes. O afastamento, na verdade, a liminar que impediu a posse do Alexandre Ramagem pelo ministro do Supremo é uma notícia interessante. Já foi acusada de interferência, é uma coisa que abre discurso para os fanáticos falarem sobre interferência, sobre fechar o Supremo. Mas é importante lembrar que o Supremo também fez isso com a Cristiane Brasil no governo Temer, por motivos semelhantes, desvio de finalidade, e com o próprio Lula no governo da Dilma, onde começou todo esse processo de ascensão do Super Moro contra o Baixo Astral aí. Cara, é isso, concordo muito com o Hugo, vou nessa mesma linha. Essas notícias que foram colocadas hoje eu achei bastante interessante, para já até pegando o gancho que a Sara deu no comentário dela sobre a perda de poder político, pelo menos dentro dos cenários políticos, né? Se não nos cenários sociais, está acontecendo. Então dá para perceber que a movimentação interna política do Brasil, ela começa a dar um esboço de uma mudança, né, no pensamento. E aí vai muito com o que você falou também, Otávio, dessa nova política provavelmente surgindo. O que me chama muita atenção também é a treta Bolsonaro-Dória, que eu acho que é um dos capítulos dessa novela que me chamam uma atenção por entretenimento em si, porque mostra exatamente como a política é muito maquiavélica, né, dentro dessas relações que a gente tem. Ela é muito mais útil do que, de fato, ideológica em si. E também como que essa colocação do bolsonarismo se espalhou para o senso comum, para o senso, né, da população, de uma maneira que gerasse esse movimento de identidade, né? E assim, é um movimento de identidade bastante interessante. Os fãs, eles se sentem como se eles fossem parte, né, do governo, parte do indivíduo. Então, se o Bolsonaro ele sangra, os fãs também falam que eles sangram. Então, vi uns vídeos nesse sentido, que estamos juntos com o Bolsonaro, votei no Bolsonaro, igual a Sara tinha colocado, igual o Hugo também colocou, assim, e esse processo de identidade ele é muito louco, porque a pessoa ela, de fato sente aquilo que o seu ídolo está sentindo, né? E essa relação de idolatria ela chama muita atenção, porque acaba que a gente copia mesmo algumas falas, copia alguns pensamentos, que aí entra de novo naquela discussão dos programas de televisão. E isso me faz até lembrar de como que a gente não tem essa influência somente em crianças, né? Eu acho que o bolsonarismo ele é a prova de que a gente consegue influenciar mediaticamente qualquer pessoa em qualquer idade. E, obviamente, a gente já teve vários outros exemplos, só que a gente esquece, e normalmente a gente fala as crianças têm menor capacidade crítica, só que não são só crianças que têm menor capacidade crítica das informações que absorvem. E acho isso bem interessante desse ponto de vista, assim, estrutural. Eu acho que a mudança política agora, ela tá bem
ela tá bem, assim, vamos dizer, visível, e eu concordo com tudo que vocês estão colocando. Olha, eu vejo uma outra coisa no desmoronamento que eu acho que é primordial, e acho que eu cheguei até a comentar com o Otávio também. Para mim, ela é de certa forma estratégica. A gente pode entrar e falar sobre alguns detalhes depois, mas esse é um ano estratégico para várias coisas. Primeiro porque vai ter eleição municipal, isso já é um termômetro de muita coisa que acontece. E no caso do governo federal, na União, o desenvolvimento de um possível impeachment começa, ao meu ver, pelo menos a partir desse momento, a partir da queda do ministro mais ilustre ou mais pirotécnico, digamos assim, desse governo, e ele começaria por aí. Porque a gente tem alguns pontos que precisam ser pensados, ao meu ver também, de outras formas, mas que estão ligados a esse contexto. Que é, primeiro, como ele próprio falou, é a vaga no Supremo, que vai ser liberada, salvo engano, em novembro agora. O Celso de Mello aposenta e abre uma vaga para o Supremo. Então isso é uma conjuntura política extremamente importante, porque move várias peças desse tabuleiro. E o outro, que é, a partir do ano que vem, tem eleições para a presidência das casas legislativas novamente. Então isso já também movimenta a cena política, porque o Maia não pode ser reeleito, assim como o Alcolumbre, eles não podem ser reeleitos presidentes das casas novamente. Então eles precisam angariar apoio ou angariar algum aliado para direcionar isso, para que se tenha um andamento de um processo de impeachment, caso isso venha a acontecer. O Alcolumbre também, eu não sabia que ele já estava em uma segunda... Não é porque ele está em segunda, é porque na verdade ele não pode ser presidente 2 vezes consecutivas sem que seja na mesma legislatura. Dentro dos 4 anos ele não pode ser o presidente. Ele pode ser se ele for nos últimos 2 anos de uma legislatura e nos primeiros 2 da outra, entendeu? Sacou? Vamos lá, qual que foi a principal acusação que o Moro fez em relação ao Biruliro? Foi a questão da Polícia Federal, né? Então, essa reportagem é uma reportagem do Nexo e ela lista aqui pelo menos 7 acusações que poderiam ser imputadas a ele. A primeira é a de falsidade ideológica, que é colocar o nome do Sérgio Moro num documento onde ele sequer assinou ou sequer sabia como sendo ele, né? Se passar por ele para exonerar o Marcelo Valeixo, que era o diretor da Polícia Federal, usando o nome dele no despacho, né? Não é despacho o nome, como é o nome do documento? Documento. Enfim, documento. No documento que exonera as pessoas. Isso. O segundo, ele fala de coação no curso do processo, que é justamente essa conversa de essa interferência que teoricamente ele acusa o presidente, né? Deixa eu ver. Obstrução de justiça, porque essa interferência teria, segundo as intenções, de obstruir cursos, processos em andamento ou ter direcionamentos desses processos. E, bom, prevaricação. A prevaricação que me parece ser o mais relevante, mas essa também age contra o Moro, que é você, enquanto servidor público ou agente público, retardar ou deixar de praticar um ato de ofício, né? Você tendo a obrigação de agir e você não agir para impedir aquele dano. Entendi. Eles falam também de corrupção passiva privilegiada, que é aquela parada dele pedir relatório, de estar interagindo com o diretor da instituição, onde não cabe. Os processos da Polícia Federal dependem do delegado, mas boa parte deles são sigilosos, então o presidente não tem
não tem nem tem que saber o que corre nisso, não faz parte disso. O processo não tem que prestar contas ao presidente da República, não é assim que funciona. Enfim, e tem algumas outras coisas que eles podem, que estão sendo alegadas, né? Tudo isso agora vai para a Justiça. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar isso e vai colher as informações, vai colher as provas possíveis, e isso tudo vai encaminhar para a Justiça aí. Falando de justiça, trago aqui, velho, quentíssima, que saiu agora. Ministro Celso de Mello, do STF, encaminhou a PGR, a ação do PSOL, que pede a apreensão imediata de provas de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e possível afastamento do presidente. E junto com isso eu vi aqui no Twitter que subiu, né, uma hashtag chamada Direita Quer Impeachment. Foi do Kim, cara. O Kim acabou de publicar. Aquele Kim político lá, que surfou na onda bolsonarista, fez o MBL acontecer e tudo mais. E ele publicou falando que o Bolsonaro, na verdade, ele não privatizou nada, não fez nenhum interesse da direita. E aí levantou essa hashtag, a direita com impeachment já. E essa notícia aí, cara, de novo vem naquela onda que eu tava falando. Pô, hoje o dia tá com notícias muito boas, assim. Mas aí vai só uma opinião aleatória mesmo. Né? E, cara, isso essa hashtag, eu acho ela engraçadíssima. Já, né, o fato aqui do Celso de Mello encaminhar para PGR essa ação, eu acho isso bem interessante. Olha só o que está escrito aqui na ação. Sendo assim, tratando-se de notitia criminis, porque todo mundo adora lançar um Harry Potter no meio das coisas, né? Falar um latim. Então, sendo assim, tratando-se de notitia criminis concernente à suposta prática de delitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, determina a remessa desses autos com fundamento no artigo 40 do Código de Processo Penal ao eminente senhor Procurador-Geral da República, pois compete ao chefe do Ministério Público da União, considerado que estabelece o artigo 129, inciso 1 da Lei Fundamental, formular ou não a pertinente opinio deliciti. Fora os Harry Potter, né, que dá pra entender também, eu sei que tá até bem compreensível e acho isso bem interessante. Eu queria, velho, já que a gente tá na era dos reality shows, podia ter, tipo, um BBB pay-per-view 24 horas só da cara do Bolsonaro, vendo essa merda toda acontecer, porque eu acho que ele nem entende, às vezes, algumas coisas que estão acontecendo, né? E aí a parada... Né? Ele falou que tem coisa que ele assina que tem 20 páginas e quem que lê 20 páginas, né? Nossa, né? Isso virou um meme muito bom, porque isso viralizou de uma maneira bem interessante nessa discussão, né? A galera começou a falar, então bota pra ele assinar aí a renúncia, que ele nem vai perceber. Excelente. Só fazer um documento grande. E também depois acho que a polêmica que centralizou nele também, que nessa semana, foi aquela frase que ele fala sobre, que ele pergunta assim, e daí? Sobre as mortes que estão acontecendo no Brasil por conta do Covid, né? E ele fala, e daí? Não é culpa minha, é culpa dos governadores. Ele tenta externalizar a culpa, né, para os governos estaduais, inclusive nessa hora que ele cita Dória, e isso é muito louco. E me assusta também a aproximação do Ibanez, numa tentativa até no G1 também, uma tentativa até de trazer pra cá o Campeonato Carioca. Olha só que louco. Trazer pra cá o Campeonato Carioca, mas, velho, o Mané Garrincha tá ocupado enquanto hospital de campanha. Os principais estádios, né, os maiores estádios do país estão sendo ocupados enquanto hospitais de campanha. Isso não faz sentido. Mas, já que você tocou no nome do Ibanez, eu acho interessante o seguinte, porque o Ibanez começou uma aproximação com o Biruliro, né? O Biruliro até falou, não, tô até apaixonado por ele, tá ok? E aí, poucos dias depois, vem essa coisa de, não, vamos mudar aí o diretor da Polícia Federal, vamos mudar isso, aquilo, tá ok? E o Ibanez, ele tá nessa manobra, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não é de Brasília ou não é de Brasil, aliás, temos ouvintes na França, obrigado, Selavi. Ibanez Rocha é o governador do Distrito Federal. E Ibanez Rocha é do MDB.
um dos maiores partidos do Brasil, né? Junto com PT e PSDB, acho que são os maiores, são as maiores legendas mesmo. E o Ibanez, ele tá numa manobra dentro do PMDB de se tornar uma liderança, né? Porque ele não surgiu assim... ele, enquanto uma figura da política, ele foi surgindo meio que de sopetão, né? Mas ele tá nessa manobra e ele tá querendo colocar o DF enquanto destaque de êxito na questão do coronavírus. Ele tá querendo colocar o DF também como parte de um laboratório da própria presidência, até por conta do corona, para mostrar que tem algumas políticas que estão dando certo, outras não, e falar que o DF é o exemplo disso, é um exemplo bom, né? Eu não sei que exemplo bom é esse, porque se a gente usar a estatística comparada ou números absolutos, o Distrito Federal está numa situação muito grave em relação ao coronavírus, comparando com outras unidades do país. A gente tem aqui cerca de 3,2 milhões de habitantes, o índice de infecção foi muito alto aqui comparado a outros estados, comparado até o estado de São Paulo, né, em proporção. E aí o Ibanez vem com essa manobra e conforme ele se aproxima do Bolsonaro, o Bolsonaro quer mudar então a liderança da Polícia Federal, quer mudar algumas coisas. Isso cria um desentendimento com o Moro, isso cria uma movimentação do centro, que é o PMDB na política. E, cara, eu comecei, eu até falei isso nos nossos grupos de WhatsApp, eu falei que eu comecei a enxergar isso como uma manobra muito parecida com alguns aspectos que começaram a se desenvolver ali no início dos anos 90, depois que o Collor cai. A gente consegue fazer inúmeros paralelos do Bolsonaro com o Collor, do Bolsonaro com o Jânio Quadros, e ao mesmo tempo eu consigo ver um paralelo aí do próprio Sérgio Moro e dessas manobras que o centro está fazendo com o pontapé que foi a ascensão do FHC, né? Eu não duvidaria do Sérgio Moro especificamente, que agora no Twitter dele se diz professor e ainda lançou um feitiço do Harry Potter lá também, mas eu não duvidaria nada que o Sérgio Moro formalizasse a sua participação em um partido como o PSDB. Tinha o boato de que o pai dele era fundador do PSDB, isso não se comprova e tal. Aliás, o pai dele é geógrafo, né? Mas, além disso, a esposa dele, a Rosângela Moro, a Conge, ela é filiada mesmo do PSDB, né? Então, a gente vê aí que já existe uma aproximação com esse partido de alguma forma. O PSDBismo nacional e os grandes líderes aí do PSDB, todos eles apoiaram a Lava Jato, apoiaram a ascensão do Moro até o ponto em que a Lava Jato chegou perto do PSDB de alguma forma, porque, né, a gente viu ali que no momento que citou Fernando Henrique Cardoso, que citou Serra, que não sei o que, essa parte da Lava Jato meio que foi arquivada, foi deixada de lado. E aí eu consigo enxergar esse paralelo muito claro de colocar o Moro numa posição então de salvador, e agora ele é um salvador do país que está sendo vítima de uma perseguição do presidente, o que dá a ele um papel ainda mais potente nessa narrativa, dá o status, sacou? Porque ele estava ali somente para combater toda essa corrupção. E nossa, eu lembrei agora da viúva do Roriz. Excelente, né? Referência. Muito bom. E aí, de repente, o Moro tava ali, ele vai... Eu tenho certeza que ele vai tentar se construir nesse papel de que ele tava ali só para combater a corrupção, e o Bolsonaro, que também é corrupto, não deixou, e aí agora ele precisa combater, e a única forma dele fazer isso é ele assumir o país. E aí a gente vê que a manobra da direita, ela continua, na verdade. A gente sai do extremismo lunático e vai para um extremismo que tem sua questão mais lunática também, mas que é um extremismo que, velho, é mais estudado, sacou? É um extremismo que é mais... que mesmo com falas burras e que mesmo com decisões ali que às vezes fogem de algum embasamento, o lavajatismo do Sérgio Moro e de quem está associado com ele, com todas as suas falhas, ele tem uma estrutura de inteligência e estratégia e de amparo da população que eu acho que é muito,
mais claro, muito mais amplo, de ser palatável, de alcançar desde do seu José, da Dona Maria, desde todo mundo que o Serra comeu lá naquela campanha dele, de alcançar, enfim, todo mundo que faz parte do brasileiro médio, ou do brasileiro mais estudado, ou do menos estudado, enfim. O lavajatismo, ele tem esse poder, eu acho que é bem maior do que o bolsonarismo em si. Isso é foda, isso é muito delicado, porque se um Kim Kataguiri desse, né, o Kim Katacoquinho vem e lança o direita quer impeachment, cara, significa que a gente achava que já estava chegando no pior estágio disso, e talvez não esteja. Talvez todo esse surto que começou nos governos anteriores, que foi alavancado aí pela Copa, que foi alavancado por uma série de pequenos episódios políticos, administrativos, sociais, as manifestações de 2013, tudo isso que foi catalisando, né? Eu jurava que, sei lá, agora 7 anos depois do junho de 2013, a gente já estava chegando no pior estágio disso, então depois disso as coisas iam se resolver. E agora, com essas manobras, eu acho que não, porque eu acho que o Sérgio, ele é pior do que o Biruliro. Cara, eu concordo contigo. Eu acho que o Moro, ele, pra República, ele é mais danoso, ele é mais perigoso, porque além de carregarem semelhanças de discurso, semelhanças de periculosidade mesmo nesses discursos neofascistas e, enfim, ele passa essa imagem de supostamente ser correto, de estar fazendo o correto. Até quando ele divulga a conversa lá e ele fala, não estou à venda, isso é um discurso, ao meu ver, pré-pronto, assim. É uma mensagem, mais uma vez, que ele quer passar de super-herói, de que ele é o super corretão. No entanto, quando do auxílio moradia, ele não foi tão corretão assim. Então existem algumas discrepâncias que são passadas de pano pelos seguidores. No entanto, para mim, essa imagem que construíram dele torna ele muito mais perigoso para a República e para a democracia brasileira, se é que elas ainda existem, do que o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, apesar de também ser extremamente perigoso, ele ataca na sua frente, você consegue ver os ataques, ele está o tempo todo em ataque. O Moro age pelos bastidores, corroendo as estruturas da República, e para mim ele começou assim, corroendo o sistema de justiça, quando ele acabou com a presunção de inocência no caso do Lula lá atrás, lá no início da Lava Jato. Abrindo um parênteses, né, você falou isso aí do Moro, que ele reforça, né, nesses prints, inclusive, que ele não estava vendo. E aí uma coisa interessante que aconteceu é que... Interessante risos, né, mas vazaram prints da equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do grupo de WhatsApp, em que o Sérgio foi lá e falou: prezados, alguém tem interesse em comprar uma esteira de corrida Movement 220 volts entrega em Brasília? Por quê? Moro tá de mudança para Curitiba. Ele não está à venda, mas as coisas dele estão. Então, né? Quem tiver interesse, tá na hora de pechinchar. Entra em contato com ele agora, né? Sacou? Acho que esse é o momento, né? Ele só não vai responder se você for o Bolsonaro ou a Carla Zambelli. Eu acredito que talvez ele não responda se você for o Lula também, porque eu acho que ele tem medo de falar com o Lula, na real. Mas a real é que a gente tá vendo uma figura... Vocês comentaram aí do movimento do Kim e direita quer impeachment. Eu não sei se ficou claro, mas o MBL entrou com um pedido de impeachment. Sim. Ele protocolou um pedido de impeachment na Câmara. Só para mais um, né, para coleção aí. Cara, dos pedidos de impeachment, a gente vê algumas coisas, né? Tem um perfil de Twitter que é muito bom e que conseguiu elencar isso, que é o perfil que trata de petições e de propostas políticas.
E aí, esse perfil linkou ali, tô abrindo aqui pra gente, todos os pedidos de impeachment que foram feitos até agora. E entre essas proposições, né, de esse pedido de impeachment, a gente vê ali pedido do Alexandre Frota, a gente vê pedidos de grupos de mobilização em geral da direita, de pessoas pessoas do meio jurídico que tinham ali um posicionamento não assumido da direita. Se eu não me engano, tá? Tô tentando achar aqui os documentos, não tô conseguindo agora, mas se eu não me engano, até o Miguel Reale, que estava envolvido no impeachment da Dilma, já está envolvido também em algum desses pedidos de impeachment que já foi protocolado. Isso para mim, primeiro que na minha cabeça eu olho isso e penso, caralho, como assim, né? Tá dando um nó aqui. Mas mais do que isso, eu acho muito interessante o quanto que o Bolsonaro conseguiu se tornar inimigo de todo mundo, né? Ele conseguiu, e não de uma forma boa, e isso não é uma qualidade, mas ele criou realmente um isolamento porque várias esferas do campo político resolveram declarar a guerra contra ele agora. Para mim, o Frota foi uma das figuras mais interessantes nesse processo, porque o Frota, ele ascendeu politicamente, né, no Fora Dilma. Assim, ascendeu politicamente, claro, porque ele já tinha tido outros processos anteriores aí na vida dele, né, ator pornô, mas aí o Frota, ele virou um dos bolsominions arrependidos mais famosos, né, porque ele estava nas carreatas do Bolsonaro, ele era do PSL, ele fez campanha por Bolsonaro em São Paulo e no restante do país. Ele era uma daquelas pessoas que saía gritando, discutindo, brigando nas redes sociais e ao vivo, e conseguiu 157 mil votos para deputado federal usando a legenda do PSL, usando o nome do Bolsonaro e se associando àquilo, porque ele ia não somente acabar com a corrupção, mas ele estava realmente com um discurso que é bem centrado no ódio. E aí o Frota, ele foi um dos primeiros. Aqui, achei a listagem toda. Cara, do que foi compilado aqui, são 25 pedidos, mas já chegaram aí aos 27, né? E desses pedidos a gente tem alguns que são bem interessantes. Tem uns que eu já imaginava que fossem acontecer em algum momento, tipo o Ciro, que pra mim é o maior bluff de 2018, mas tem quem goste, né? O Ciro foi lá, protocolou um pedido no último dia 22 de abril. Randolfo Rodrigues, senador do Amapá, também protocolou seu pedido no último 24 de março. A gente tem aí pedidos do Leandro Graz, deputado aqui do DF. Tem pedidos que foram feitos e refeitos de algumas equipes, tá? O Leandro Graz é da rede. A gente tem pedidos que vieram diretamente de alguns deputados, que vieram de grupos jurídicos. A própria OAB já se posicionou também em algumas esferas. E a gente tem aí o primeiro pedido que foi localizado, foi protocolado ano passado ainda, né? 13 de março de 2019, a diva Maria Piedade Vieira dos Santos foi lá e protocolou um pedido de impeachment alegando a seguinte questão: denúncia por crime de responsabilidade em face do presidente, alegando que no dia 5 de março de 2019, Bolsonaro postou no Twitter um vídeo com forte conteúdo pornográfico a pretexto de crítica ao carnaval brasileiro. Não sei se vocês lembram desse vídeo, mas Bolsonaro foi lá e publicou um vídeo sobre o carnaval em que tinha uma situação de festa de rua mesmo, que não é a coisa mais adequada, mas que
um cara começava a urinar em cima do outro, em cima de um ônibus, né? E o presidente da República foi lá e publicou isso no Twitter dele, né? Falando, isso é coisa ruim, tá ok? Velho, é meio absurdo. Então, a própria situação de impeachment, ela já tem aí uma série de absurdos que vem acontecendo há muito tempo. A galera só tá juntando essas coisas todas. Vocês acham que vai ter? Vocês acham que isso vai ser discutido? O que bate no coração de vocês agora em relação ao impeachment? Você falando nesse rolê do impeachment, né? Eu tava vendo aqui que o Brasil já foi chamado em diversos momentos da história recente, da história republicana, de república vice-presidencialista, né? Se a gente parar para pensar, tivemos, se eu não me engano, 8 vice-presidentes que assumiram o poder na história da República. A gente teve Floriano Peixoto, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Café Filho, João Goulart, José Sarney, Itamar Franco, Michel Temer, e eu acredito que o Mourão possa ser o próximo, sim. É muito difícil, por mais que o Rodrigo Maia tenha ali, né, tá meio que relutando para aceitar os pedidos de impeachment, é muito complicado você recusar 30 pedidos de impeachment. Eu acho que em algum momento isso vai ser analisado, eu acho que ele está empurrando ali, né, principalmente porque o processo de impeachment é algo demorado, e por ser algo demorado, eu acho que ele está querendo empurrar mais para que não ocorresse esse ano, né? A gente sabe que se ocorre esse ano, teria que ser convocadas novas eleições, porque o presidente não teria cumprido metade do seu mandato. Mas eu acho que isso em algum momento... Isso aí tem uma controvérsia que... Enfim, desculpa, eu te interrompi. Termina de falar. Pode falar. Não, então eu comentei... Foi errata, inclusive, de um outro programa. Isso. Essa história ela tem sido confundida com bastante frequência. O único cenário onde o Mourão não assume é se caçarem a chapa no Tribunal Eleitoral. Qualquer outro cenário ele assume, independente do tempo. A questão do tempo é caso esteja vacante, né, seja vaga os dois cargos, o de vice, o de presidente e o de vice. Caso os dois cargos estejam vagos antes do segundo ano de mandato, aí são convocadas eleições diretas e sendo depois dos 2 anos de mandato, eleições indiretas. Mas para isso tem que vagar os dois cargos, o de presidente e o de vice. Em qualquer outro cenário, beleza, então. o Mourão assume. A não ser que caçem a chapa no Tribunal Eleitoral e, enfim, a gente viu como é que foi o caso do Temer. O que não acontece, não vai acontecer, né? Se tiver um processo de impeachment, a chapa não será caçada. Obrigada pela informação. Então é isso, eu acho que... Não, imagina. Sem formalidades, galera, a gente não tá na plenária. E aí é isso, né? Eu acho que a gente tem esse processo que eu acho que talvez ele não seja apreciado esse ano, mas eu acho difícil não passar por apreciação em algum momento, porque é uma quantidade significativa, né? É uma quantidade, a quantidade mais expressiva até então. E fora que o próprio presidente, ele acaba confirmando crimes de responsabilidade em vários dos seus pronunciamentos, principalmente no pronunciamento que ele fez no dia da saída do Sérgio Moro. Eu estava vendo aqui algumas frases do Jânio Quadros, né? Tem uma que foi atribuída a ele, porque ele tem frases memoráveis. E assim, é claro que o Bolsonaro não é o novo Jânio Quadros, né? Como muitos estão gostando de comparar. O Jânio Quadros deixou, de fato, a esquerda e a direita perplexas, mas foi uma surpresa o comportamento do Jânio Quadros. Eu me admiro quem acha surpresa o comportamento do Bolsonaro, né? Tudo que ele está fazendo não era bastante previsível, é claro. Eu acho que a intensidade... na campanha, tá ok? O cara passou, né, quase 30 anos como deputado, com 2 projetos, se eu não me engano, aprovados. O cara que só falava besteira, como vocês já falaram aqui, Pânico, CQC. Eu tive a oportunidade, infelizmente, de acompanhar, porque eu fazia visita guiada no Congresso e acompanhei algumas vezes o Pânico, a Sabrina Sato, a galera do CQC entrevistando o Bolsonaro. Ficava até constrangida, porque às vezes eu estava fazendo a visita e ele começava a falar aquelas besteiras dele e aí eu estava do lado fazendo visita. Então, assim, foi uma imagem construída, a galera tinha ele como um louco, um cara que ninguém dá importância, um voto
voto de protesto, um voto porque ele fala o que pensa. O Bolsonaro nunca escondeu ser quem ele é. O Bolsonaro sempre ele mostrou esse lado dele, né, de defensor da tortura, defensor da ditadura, de ir contra os direitos humanos, essa postura fascista que ele tem, essa postura machista, essa postura homofóbica, nada do que o Bolsonaro esteja apresentando é novidade para ninguém, né? Então, eu acho que diferente do Jânio Quadros, ele sempre mostrou ser quem é, né? E tudo que ele está fazendo agora é resultado de 30 anos de política que ele sempre fez. E tem uma frase atribuída ao Jânio Quadros que é interessante aqui, que ele teria falado que o PMDB é a arca de Noé, sem Noé e sem a arca. E eu sinto que o Brasil tá com essa frase nesse momento, né? Tipo, a arca de Noé, sem a arca. Como o próprio Mourão falou, né? Um dia desses aí, alguma coisa do tipo de que o Brasil, né, tem alguém conduzindo, só não sabemos quem, né? Então, isso vindo do próprio vice-presidente da República é algo extremamente preocupante, né? Mas eu acho que nada é tão novidade assim. Bolsonaro ele não está surpreendendo de fato quem sempre prestou atenção no cenário político, quem pelo menos minimamente conseguiu instigá-lo, enfim, né, conseguiu pelo menos perceber quem era a figura dele, não é nada escondido. Então, eu acho que pode ser apreciado o processo de impeachment. Eu acho complicado. A gente já, quando o Bolsonaro foi eleito, já se falava nisso. Será que ele dura um ano? Né? Será que ele vai durar quanto tempo? Então, eu acho que, assim, o processo de impeachment pode vir. A nossa democracia é extremamente frágil. A nossa democracia, ela está caminhando, engatinhando. É um bebezinho ali que ainda nem aprendeu a andar direito. E processos de impeachment em períodos tão curtos, é claro que gera uma fragilidade ainda maior do processo democrático, né? Isso enfraquece a democracia, mas enfraquece mais a democracia, a postura política que tem sido, né, tomada para conduzir o país, para conduzir o poder executivo, né? E, enfim, é bem complicado, mas eu acho que esse título de república vice-presidencialista é um título bastante real, né, que tinha sido, né, parece que esquecido ali com o Itamar Franco e foi resgatado com Michel Temer. Cara, eu acho que é muito por essa linha mesmo, acho que o cenário está montado. Eu acredito eu estava até pensando sobre o que o Hugo tinha colocado, de ter um planejamento por trás desse processo de afastamento do Bolsonaro e de alguns setores políticos, junto com a galera que elegeu ele, né, da ala empresarial e tudo mais, porque talvez ele fosse o nome antipetista mais popular naquele momento das eleições, mas talvez ele não seja o governante que eles queriam em si. Talvez eles precisem de outras pessoas politicamente falando para articular as mudanças de privatizações e tudo mais. E acho que o momento, inclusive, é muito bom para essa troca, fundamentar essa política nova e de trocas e tudo mais, por conta desse cenário. Então acredito muito que talvez esses processos de impeachment eles sejam cada vez mais reais para a gente. Inclusive, pelo que vocês estavam falando, eu não sabia que tinham tantos pedidos assim já, mas eu sei que saiu uma publicação do Datafolha que 45% da Câmara já era favorável ao impeachment. Então está muito perto já desse processo da meiota ali, né? De tentar alcançar um número majoritário. Eu acho que só vai se desgastar mais a imagem do Bolsonaro, porque ele vai perder apoio tanto dos instrumentos jurídicos. Perder o Moro é muita coisa para ele, porque o Moro ele era a representação de uma conduta ilibada, vamos dizer assim, anticorrupção, e a saída do Moro representa talvez aí o início de alguns grupos bolsonaristas começarem a questionar a conduta de caráter do Bolsonaro, e isso vai fazer até mesmo ele perder vinculação dentro da própria estrutura. Eu acho que o Bolsonaro é o pior inimigo dele mesmo, porque ele conseguiu arrumar confusão com o próprio partido, com todas as pessoas em volta dele, e ele reclama da mídia, que a mídia cria essas coisas, mas, cara, eu nunca vi alguém se esforçar tanto para criar confusão do próprio universo. Que ele criou confusão dentro do partido, ele cria confusão com os próprios ministros, e são coisas assim que passam a barreira até parece mesmo que é um show de entretenimento, é isso. Eu acredito muito naquilo que vocês estão falando, concordo com todos vocês. Cara, isso que você falou, eu achei interessante ainda, porque eu lembrei de um ponto, né? Ainda na época da eleição, inclusive, sobre vice-presidência, sobre substituições e coisas do gênero,
especulava-se que o vice do Bolsonaro poderia ter sido Moro, e na época parece que o Moro que não quis. Também se especulou a tal da Janaína Pascoal, e aí ela também não quis, não aguentava, não sei o quê, né? E acabou que o Mourão pegou. E uma coisa que o Mourão ainda não fez, e que já poderia ter acontecido, é que, velho, para todos os fins, a definição de funções da vice-presidência nunca foi estabelecida, né? O vice-presidente, a única função estabelecida ali é que ele assuma a presidência em momentos específicos quando o presidente não puder assumir, ponto final. E isso, eu fui atrás até aqui de algumas questões, né? Porque a gente tem aí momentos em que o vice-presidente ocupou um outro cargo, acumulou um cargo, digamos assim, né? Porque o Zé de Alencar, por exemplo, ele, não o autor, mas o Zé Alencar do PRB, ele foi ministro da Defesa, né? Não sei se vocês lembram disso, mas ele foi ministro da Defesa durante o governo Lula. Ele só largou o Ministério da Defesa porque eles foram concorrer à reeleição. Da mesma forma que no governo Dilma, ainda antes da coisa destrambelhar, já no segundo mandato, o Temer virou o articulador político do governo, mesmo que ele não tivesse sido oficializado ali no Ministério das Relações Institucionais, cujo ministro tinha acabado de ser demitido. Vocês acham, e aí eu já tô jogando o exercício das hipóteses mesmo, se o Moro tivesse sido vice-presidente, como se boatou durante algum tempo, na chapa do Bolsonaro, vocês acham que ele teria assumido também a pasta da Justiça, já que o precedente existia para isso? E se ele tivesse feito isso, vocês acham que a gente teria chegado nesse descambo agora? Bom, vamos com calma, que eu acho que ficou pendente lá atrás, a do impeachment, pelo menos para mim. Encaminhando junto com os colegas. O impeachment ocorre ou não? Para mim começou já. Como eu falei, eu acho que começou com a queda do Moro. É claro que não começou o procedimento jurídico administrativo. Apesar de já ter sido protocolado, ela depende da anuência do presidente da casa, da Câmara Baixa, no caso a Câmara dos Deputados. No entanto, os bastidores, ao meu ver, já começaram. Não é à toa que o Bolsonaro já faz sinalização para distribuir cargos em ministérios com Roberto Jefferson, personagem conhecido aí da política, com Valdemar Costa Neto, que também é outro aí. Enfim, e como a Sara falou, assim, o impeachment ele é um processo que enfraquece muito a democracia, ainda mais ocorrendo sim, depois de poucos anos, um seguido do outro. No entanto, ao meu ver, pelo menos deixar esse cara aí enfraquece muito mais a democracia. E, cara, o resto é ver como que as coisas vão caminhar nos bastidores. Eu não acho que... Eu acredito, inclusive, que o Maia não tá postergando isso de forma negligente. Ele precisa construir uma força política para que isso tenha andamento de sucesso lá dentro. Porque se ele aprova e o impeachment é negado, o Bolsonaro sai mais forte desse processo. Sim, coisa que aconteceu com Trump. Exatamente. Por isso todo esse processo tem que ser tratado nos bastidores, ao meu ver, primeiro. E se o Moro tivesse sido vice, será que ele teria assumido também a pasta da Justiça? E será que ele sairia do governo depois? Ah, sim, Inclusive, quando você começou comentando sobre isso, sobre a acumulação de cargo e tudo, e sobre a não definição do que são as funções do vice-presidente, eu não vou saber citar exatamente quais, mas eu conheço pelo menos alguns, uns 3 talvez, no qual o vice-presidente, quando eleito, ele também assume a presidência do Senado. Então isso já é uma função precípua dele. Saquei. Isso não sei, me faz dar de certa forma, cria uma estrutura para o governo recém-eleito de ter uma proximidade maior de condução das pautas no parlamento. Acho que o Moro poderia... Acho que sim. Seria contestado na justiça, a gente teria várias coisas, teria que saber como é que a justiça reagiria a isso,
mas que há precedente, e acho que poderia sim ser, eles, caso tivesse sido vice-presidente, também ser vice-presidente e ministro da Justiça. Cara, acho que o Hugo foi cirúrgico em todos os comentários agora, na última fala dele e agora também. Acho que poderia acontecer, só que também acho que haveria muita contestação, acho que não seria uma coisa simples. E acredito também nesse processo que o impeachment já começou, acho que é exatamente isso. Acho que o impeachment ele não é só um processo em si jurídico, né? Ele também tem as suas formas políticas, suas formas sociais, as suas formas públicas de discussão e tal. E acho que é isso. Acho que o último comentário do Hugo, para mim, foi uma síntese muito boa daquilo que é o cenário atual. E acho que é exatamente isso que ele colocou. O Moro ele poderia até vir, assim, com essa questão que você trouxe, mas que seria contestado e teria uma dificuldade. E se ele saísse enquanto vice, atualmente, eu acho que o golpe ia ser mais duro para o Bolsonaro. Assim. Acho que, e para os eleitores também, né? Porque eles não teriam um argumento de que não votaram no Moro, né? Eles não poderiam se blindar dessa forma. Até por conta das dinâmicas da Dilma e do Temer, né? Porque isso foi falado também na época que o Temer assumiu e assim vai. Sara, você ainda tá aí? Não é isso, eu concordo, né? Com o Hugo, concordo com o Gabsol. E aí é isso, né? O Gabsol falou agora da questão do Temer, né? O tanto que houve a crítica de que, embora o Temer tenha mudado o projeto, né? Ele não segue as diretrizes que estavam sendo seguidas anteriormente, mas é isso, né? Eu acho que seria algo muito mais complexo do que está sendo agora. E é isso, né? Eu acho que a apreciação vai acontecer, não tem como eu falei, são muitos pedidos de impeachment, não tem como isso não acontecer, só que eu acho que o Maia, ele está tentando, né, colocar um tempo a mais nisso aí. Eu acho que é isso. Eu vi até notícias, né, de que talvez ele teria recebido até ameaças, mas assim, coisas que a gente recebe, né, vê assim, de notícias na internet. Mas o fato é a república vice-presidencialista mesmo, né? O que não é bom para a nossa democracia, mas, né, deixar como está, que não é bom mesmo. Então, é isso. Cara, eu acho que o Maia, ele vai lançar esses pedidos de impeachment na Câmara, mas ele não vai lançar qualquer um, né? Porque, com certeza, eu acho que ele vai engavetar todos aqueles que foram escritos diretamente, protocolados diretamente por deputados, principalmente da esquerda, mas eu acho que esse vai ser o momento que ele vai pegar e não vai dar trela pra ninguém, sacou? Ele vai botar ali somente os pedidos que tenham sido protocolados por figuras supostamente neutras, digamos assim, que não sejam de filiação partidária. Que foi o que aconteceu no fim das contas com o pedido da Dilma, né? Naquele momento, até então, Janaína Pascoal não era membro de nenhum partido e o Miguel Reale também não. Os dois se neutralizaram no suposto discurso jurídico. Enfim, vou partir aqui para notícias sem sentido e eu quero reações rápidas de vocês. Pode se atropelar e falar por cima, velho, que a galera da edição resolve depois, tá bom? Eu tô falando aqui com o editor no ponto eletrônico e ele disse que resolve as coisas todas e tá tranquilo. Então vamos lá, olha só. Quero reações rápidas mesmo, galera. Notícia número 1. Will Smith reencontra elenco de Um Maluco no Pedaço em programa caseiro de quarentena. Reunião remota aconteceu em Will at Home, apresentado pelo ator direto do seu Snapchat. Aqui você tem que colocar a música do Salto. Eu assistiria, isso. Aqui, por eu assistiria. Que mais? Beyoncé grava remix de Savage com Megan Thee Stallion. Cara, eu não sei o nome dessas pessoas, exceto Beyoncé. Pois é, também. Exceto Beyoncé, eu não sei mais ninguém que você citou. Você não pode dormir sem saber qual é essa, hein? Presta atenção que essa aqui é irada. Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciam separação. Acabando um casamento, mas jamais o amor. Decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. E aí?
Cara, isso vai muito daquele amor de idolatria, né? Eu vi muita gente comentando assim, nossa, agora eu não acredito mais no amor e tudo mais. Acho muito louco esse rolê midiático que a gente cria de ídolos, que a gente constrói até mesmo a nossa crença e esperança naquilo que a gente chama de amor. Idealiza, né? Tipo, de uma forma, né? Sim. Mais uma aqui. Marília Mendonça aproveita a quarentena para estudar inglês e anuncia lançamento de clipe gravado em casa. Cantora vai lançar música e vídeo de Vira Homem na sexta-feira, dia 1º de maio. Sofrência poliglota, né? Cara, mas a gente até comentou essa notícia, foi outro dia, porque foi o programa que a gente falou do Tinder, né? A galera tá usando o Tinder, entre outras coisas, para aprender mais sobre outras culturas e idiomas, porque o Tinder liberou o acesso global. Porque não tem agora como ter encontro, né? Então ele tem que liberar, ele tem que tentar de alguma forma se manter ativo, né? Então o aplicativo trouxe essa inovação aí, até para ele se manter vivo, né? E essa aqui, ó, tem a ver com coisas que a gente talvez fale nos próximos programas, não sei ainda, mas... Oscar 2021. Filmes exibidos apenas na internet durante pandemia poderão concorrer. Organizadores da premiação derrubaram a exigência de exibição em cinemas nos Estados Unidos por causa da pandemia do novo coronavírus. O que rola? Para concorrer ao Oscar, o filme tem que passar em uma sala de cinema, tradicionalzão, sacou? E tem que ficar em cartaz ali por pelo menos alguns dias, não lembro a quantidade de tempo exata. Isso foi o grande ponto para que filmes como Democracia em Vertigem, né? Que infelizmente não ganhou, ou a própria indústria americana, que ganhou o Oscar de melhor documentário, e filmes como o Irlandês, né? Teve um debate se esses filmes poderiam concorrer ou não, e aí as produtoras foram lá e lançaram no cinema, mas foram filmes feitos para o streaming. Isso significa que o filme lá do Brasil Paralelo, Pátria Educadora, que não estreou em nenhum cinema, pode concorrer ao Oscar ano que vem. Olha só que legal. Nossa, que empolgante. Até você falar essa parte do Pátria Educadora, né? Tava super pouco e massa. Quer dizer, não é que não deixa de ser legal, eu acho que é bem importante, bem interessante, democratiza mais, né? A gente teve aí o filme, gente, como é que era o nome do filme coreano, que eu esqueci agora? Parasita. Que ganhou o melhor... Oi? Isso, Parasita, né? Isso, eu acho que é uma chance da gente conhecer outros universos, né, cinematográficos aí. Vai vir muita coisa boa? Vai vir muita coisa ruim? Pátria Educadora. Então é isso, né? Mas eu acho importante, eu achei... Não achei bom. Só vou trazer aqui mais 2 notícias pra gente, tá? E aí depois a gente faz recomendações e encerra essa parada. E aí veja bem o seguinte, saiu aqui uma pesquisa interessantíssima, né? Chamada, o lead da notícia é: cachorros e cavalos se comunicam com expressões faciais durante brincadeiras, aponta estudo. Animais conseguem imitar expressões um dos outros em interações. É a primeira vez em que tal interação entre duas espécies animais é verificada cientificamente. Acho legal reforçar a palavra cientificamente nesse caso, porque isso é ciência, isso é importante, cara. É engraçado porque se eu mandar essa notícia aqui agora no grupo de WhatsApp da família, as pessoas vão falar, mas a gente paga imposto para pagar a bolsa para isso, né? Mas a real é que a aplicação desse tipo de estudo pode chegar a um novo nível de estudo também de comportamento. Enfim, eu mesmo comentei a notícia. A gente vai saber melhor sobre a importância da palavra cientificamente no podcast que foi gravado sobre o método científico há um tempo atrás, que vai sair ao ar quando, Otávio? Ele vai sair amanhã, depois que eu terminar de gravar esse aqui que a gente tá gravando agora, e aí eu vou editar o outro e aí ele sai. Excelente. Última notícia de hoje, galera, e aí quero as últimas palavras de vocês sobre notícias e depois a gente recomenda coisas, que é o seguinte: pesquisadores batizam nova espécie de cobra com homenagem à personagem de Harry Potter. Eu que falei tanto de Harry Potter hoje, né? Nome Trimessaurus Salazar faz menção a um dos fundadores da escola de magia de Hogwarts, o Salazar Sonserina, que conseguia falar com cobras. Não me julgue, eu queria fazer parte aí. Desculpa. Ah, não, Sara, não acredito. A minha expectativa em você era que você fizesse algum comentário com caipirinha, álcool, coisa assim. Aí você me fala que não tipo assistiu aquelas... Harry Potter. Não, eu falei que não assisti Harry Potter.
Aí não dá. Cara, eu... Desculpa, quebrar as expectativas. Você também não viu Harry Potter, Sarah? Ué, eu falei que eu que acabei de falar que eu não vi. Eu também falei, eu acho que foi atropelado. Vocês falaram ao mesmo tempo. Foi? Então aí, tá? Não tá a única, gente! Olha aí. Nossa, eu tô julgada por isso. A gente já pode Meu formar Deus. um clube. Isso! Nossa, adorei. Cara, eu assisti Harry Potter. Pra não falar que nunca assisti. Pra eu não falar que nunca assisti, eu não lembro qual episódio, que foi apenas uma partezinha pra eu interpretar a Bellatrix num tal, né, de sessão da tarde, numa antiga empresa que não existe mais, que a gente trabalhava. Então eu interpretei a Bellatrix, aí eu assisti um pedacinho, pra não dizer que, né, mas eu não conheço a saga não, foi só isso. Atenção, antiga empresa, pague o que me deve. Beijos, até mais. Isso serve para várias empresas que me devem, inclusive. Fica aí o recado registrado na internet. E que não devem só pra você. Paguem todas as pessoas que todas as empresas devem. É isso. Isso, galera. Vamos lá. Atenção, empresário envolvido na Lava Jato. Desembolse 4 milhões da sua fortuna e pague seus antigos funcionários. Beijos. Galera, vamos para as recomendações e para os filmes, músicas, livros, discos, quadrinhos, twitters, coisas que vocês gostariam de recomendar para os nossos ouvintes, começando aí por Gabriel Melo. E aproveita esse momento também, façam aí seus jabás, divulguem suas coisas, fica a dica, né, pra sei lá, você falar que, cara, tô vendendo um Chevette, tô aqui, criei um site, ou seja lá o que for. Divulga aí seu canal do Xvideos ou algo do gênero. Vai, Gabriel. Minhas recomendações de hoje, elas são muito centradas em alguns textos que a gente pode publicar para vocês depois, ou vocês procuram, e aí é problema de vocês, que eles são textos que eles vinculam mídia e política. Tem um texto que ele é muito bom, que ele retrata sobre a ascensão do Collor, junto com os processos midiáticos. Aí eu boto aí para vocês, ou a gente só disponibiliza em áudio mesmo para vocês pesquisarem. Ascensão do Colo ou do Collor? Do Collor. Ah tá, eu entendi Colo primeiro, tá bom. Ah, desculpa. E é isso, e vocês me encontram nas redes sociais, como Melo Gabriel, em todas as redes, no Twitter, Instagram, e é isso. É isso, porra, divulga aí. Ah, tá. E também a gente tem uma nova página, um podcast, em um canal, que é o Sociolofando, que ele vai estar vinculado às matérias de Sociologia e Filosofia, e as análises críticas, contextuais e teóricas sobre esses temas. Sigam lá também. Sarah Rezende. Ai, aqui, tá aqui. Gente, eu quero, na verdade... vocês sabem que eu gosto muito de poema, não sei se todo mundo gosta de poema, mas eu gosto, vocês sabem que eu escrevo também. Mas, na verdade, é que me veio à tona um poema do Patativa do Assaré, que ele diz assim, ele é curtinho, é um soneto, tá? É porque eu queria muito falar desse poema, olha só. O que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também dura a crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói, o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime, não é perder da posição um grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Né, eu acho esse poema fantástico e Patativa do Assaré, né, sempre muito atual. Então é isso, né? Eu acho que eleger um presidente mau, né, é o que tem acontecido, né? O que aconteceu nas últimas eleições, e é isso, o presidente mau é o Bolsonaro aqui, né, no século XXI. Inclusive, né, tem aí um meme circulando que é bem interessante, porque ele é bem simples, é uma pequena aulinha de português, né? Você tem aí o Bolsonaro, e o Bolsonaro é o mal com U, e você vê uma foto também do Nelson Teich, que é o atual ministro da Saúde, e nele tá escrito mal com L. Por quê? O Bolsonaro é a representação do mal mesmo, né? Ele é uma das grandes representações maniqueístas do mal atualmente, e o Nelson Teich, o bicho não tá bem, ele tá ao contrário de bem,
né? Você vê ele, por exemplo, no pronunciamento do Biruliro, ele tava ali, em alguns momentos parecia que ele tava incorporando, dormindo, parecia que ele ia vomitar, ele teve várias reações ao mesmo tempo ali que foram bem confusas. Mas, sei lá, eu na hora que vi aquilo pensei, caralho, alguém pega uma maca, pega uma cadeira pra esse cara sentar, pelo amor de Deus. Acho que relacionado ao que a gente comentou hoje, eu sugiro, primeiro para entender essa relação da mídia, da imprensa com o poder, eu sugiro o livro do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder, que eu acho que ele faz uma análise bem interessante desse que ele chama o quarto poder, que seria a imprensa, e como que ela pode criar personagens como fez com o presidente da República e como pode destruir personagens como fez com o ex-presidente Lula. Cara, eu recomendo também, é uma peça de teatro, mas ela tem escrita, como a gente não pode ir ao teatro no momento, mas é fácil de achar na internet, é só escrever O Rinoceronte, do Eugênio Ionesco, que é uma representação de como... É uma metáfora de como aconteceu a ascensão nazifascista na Europa. E, mais uma vez, eu recomendo a leitura da Constituição Federal de 88, por mais combalida e judiada que ela esteja. Perfeito, perfeito. Bem, aos nossos ouvintes, hoje eu trago uma coisa para aquecer um pouquinho mais o seu coração. Então, se você usa ou não o site Twitter, eu recomendo que você busque a @ilustralu. ILUSTRALU. Ilustralu. Por quê? A Lu é uma ilustradora, né, desenhista, e ela criou uma tirinha de um personagem chamado Arlindo. E o Arlindo, ele tá passando por uma série de fases da vida mesmo, com coisas bem bonitas sobre descoberta de sexualidade, descoberta da cidade, descoberta de convívio, enfim. É uma tirinha muito, muito legal, muito bonita. Ela publica uma tirinha nova, acho que toda terça-feira, se não me engano, já passou aí das 70. E para você, nosso ouvinte, recomendo que você dê uma lida nisso. Você consegue ler tudo em uma tarde só, você pode simplesmente apreciar e ler aos poucos e refletir sobre aquilo, porque a tirinha do Arlindo, ela causa risos, ela causa choros, ela causa uma série de sensações. E outra recomendação que eu trago essa semana pra galera que tá aí ouvindo a gente é assistam um filme chamado Madrugada dos Mortos e tentem pensar o capitalismo a partir daquilo, né? E depois a gente conversa mais sobre isso. E também, para você que está aí querendo somente se distrair da vida e ao mesmo tempo assistir coisas que vão fazer você pensar mais sobre a sua própria trajetória, a cantora e atriz Zooey Deschanel estrelou durante 7 anos um seriado chamado New Girl, que está disponível aí nos melhores streamings e também no Pirate Bay. Não tô falando para você baixar ilegalmente nada no Pirate Bay, tá? Eu não sou a favor da pirataria, muito pelo contrário, eu sou a favor de que a gente não cobre mais pelas coisas desse jeito só. Então, que você entre ali, né, no Pirate Bay e baixe, se você quiser, eu não tô te obrigando, mas, né, qualquer coisa é só procurar thepiratebay.org e aí você digita New Girl lá e procura os vídeos para baixar, depois você baixa a legenda em algum lugar, etc. Caso você não queira fazer dessa forma, procura um streaming, mas enfim, né? De qualquer forma, eu acho que eu vou colocar até o link do Pirate Bay com as formas de você usar torrent para fazer esse download. E hoje, particularmente, eu tô me sentindo muito conectado à cultura do torrent, porque isso tem a ver com parte da minha formação política, parte da minha formação enquanto ser humano, né? Quando eu era criança, eu acreditava que o dinheiro era um grande problema, que ele não deveria existir, a gente deveria só trocar as coisas. E aí, hoje, eu posso ou não ter feito uso de um torrent, não sei, não vou assumir isso no podcast, porque, né, isso pode ser considerado crime, mas eu recebi um arquivo no meu computador que ele, junto com as coisas que eu precisava ali daquele arquivo, ele ainda falava o seguinte:
Sempre compartilhe torrents se você tiver uma boa conexão com a internet. Não delete depois que você tiver seu torrent completo. E deixe aquele sistema ali semeando aquela necessidade para outras pessoas. Lembre-se sempre, compartilhar também é cuidar. Então, respeite o amor, compartilhe o amor, dê apoio ao amor e apoie as outras pessoas, né? É com isso que eu encerro o programa de hoje. Acredito que. Então, você que tá aí, siga o @discutindo resultados, caso você ainda não segue. Procura DR para Todos no YouTube. Não tem vídeo novo, não sei se vai ter. E vamos seguir a nossa vida compartilhando coisas boas, felizes e contentes para todo mundo. É isso aí, o DR fica por aqui. Digam todos tchau. Tchau. Valeu, tchau. Tchau. Bela, tchau. Ah, só uma coisa, tchau, Gabriel, Bela, qual que é a música de tchau, hoje? tchau. Bela, tchau, beleza. Adeus. Eu pessoalmente tive o primeiro contato com o seu Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. Você me vira a cabeça, me tira do sério, Dando descrédito à minha pessoa. destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. Eu era apenas um deputado. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Torci muito para dar certo. Muito. Você não me quer de verdade. Não vou dizer que chorei, porque eu estaria mentindo. Mas fiquei muito triste. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca. No dia de ontem, eu conversei com o senhor Sérgio Moro. Só eu e ele. Como na maioria das vezes nossas conversas. Onde eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Tem que me prender.